Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos mais para mais uma aula de história hoje, oitavo ano. Hoje nós vamos falar da sociedade do Antigo Regime. Na última aula eu falei para vocês que os filósofos iluministas eram contrários à sociedade do Antigo Regime, não é isso? E aí, o que tinha nessa sociedade, né? Para a gente saber sobre o que os filósofos iluministas estavam lutando, nós temos que saber sobre o que eles estavam lutando. Então, aqui, vamos ver essa sociedade de ordens ou do antigo regime. Por que era uma sociedade de ordens? Porque as pessoas que nasciam em determinados grupos, elas viveriam nesses grupos até a morte. Ou seja, quem fosse nobre jamais faria parte do grupo das pessoas mais pobres. E o contrário também não. Quem nascesse pobre jamais se tornaria um nobre. Então, vamos ver aqui. Quem era esse grupo? Quem fazia parte dessa nobreza? Essa nobreza era formada por pessoas, né, que eram proprietários de terra, ou pessoas que também não tinham mais terras, mas viviam às custas do rei, então elas viviam dentro do palácio do rei. Aqui também dentro da nobreza nós tínhamos os membros melhor do clero, não é? Eles faziam parte da Igreja Católica. E aqui nós temos o povão, que são as pessoas pobres, as pessoas que realmente trabalham. Os nobres, eles não pagavam impostos, eles não trabalhavam. E era principalmente contra isso que os iluministas, as ideias dos iluministas eles criticavam muito isso, não é? Porque eles achavam que isso não era justo. Aqui nessa próxima imagem, ela é interessante porque aqui tem um grupo de pessoas enfileirada. O que representa isso? Isso representa aqui na frente, olha, o grupo dos nobres. Esse grupo aqui está representado por pessoas que viviam ou às custas do palácio do rei, ou eram proprietários de terra. E aqui também, ó, um membro do clero. Aqui nós temos um grupo intermediário que fazia parte da burguesia. Eram pessoas que não eram tão pobres, mas também não tinham as vantagens que esse grupo aqui tinha. Eles não eram tão pobres, por quê? Porque eles eram donos dos seus próprios negócios, ou viviam de comércio, não é? Ou produziam algumas coisas e vendiam. Então, eles conseguiam ter lucros, eles não viviam de um pequeno salário. Mas, por outro lado, também, eles pagavam impostos. Já esses grupos aqui, ó, se vocês perceberem, são os mais pobres. Aqui tem uma mistura de pessoas que realizavam várias atividades, seja no campo, seja na cidade. O que é interessante aqui é que vocês percebam que o que a pessoa que desenhou isso aqui, ela quis mostrar que o grupo dos mais pobres era o grupo em maior quantidade, tá? E o grupo intermediário, que não era tão pobre, mas também não era nobre, né? Eles não eram tantos quanto esses daqui. E os nobres, muito menos. Aqui nós temos uma imagem, então faça uma comparação que retrata as pessoas pobres. Olhem bem as roupas, olha a diferença, gente. Olha a diferença das roupas, das vestimentas, aqui, ó, dessas pessoas. Como que era diferente? Aqui, na última aula, eu falei para vocês que os iluministas, eles se reuniam em lugares para quê? Para discutir as suas ideias. Essa imagem aqui representa isso, tá bom? Então, os iluministas aqui, ó, sempre com textos, discutindo, com as ideias circulando, tá bom? Então, eu vou colocar um material aí para vocês, para a gente discutir e fazer exercício. Então, eu vou colocar o material também para vocês.